Mas não se engane. O presidente Trump não permitirá que ninguém transforme o tio Sam em tio otário. É ótimo estar aqui na OTAN com 31 aliados também. Com minha esposa, Jenny, que tem se encontrado com famílias de soldados do EUA, tropas, tanto aqui na Alemanha e estamos indo para a Polônia, logo após isso também. É disso que se trata para mim, para o presidente Trump. Também quero expressar um agradecimento especial ao secretário-geral Ruta, pela sua ousadia, pela sua amizade, pela sua liderança e, mais especialmente, pela sua urgência. Sua urgência em relação à questão em mãos, o que é ótimo ver do líder da OTAN. Espero trabalhar muito de perto com ele e sua equipe. E antes de falarmos sobre o que fizemos no ministerial, quero reafirmar algumas coisas deste púlpito. Primeiro, como vemos, os objetivos estratégicos da OTAN são prevenir conflitos de grandes potências na Europa, dissuadir agressões nucleares e não nucleares, e derrotar ameaças aos aliados do tratado caso a dissuasão falhe. Segundo os EUA, estão comprometidos em construir uma OTAN mais forte e mais letal. No entanto, devemos garantir que o compromisso europeu e canadense com o artigo 3 deste tratado seja igualmente forte. O artigo 3 diz que os aliados, e cito, por meio de autoajuda contínua e eficaz e ajuda mútua, manterão e desenvolverão sua capacidade individual e coletiva para resistir a ataques armados. Os líderes de nossos aliados europeus devem assumir a responsabilidade primária pela defesa do continente, o que significa que todos os aliados devem assumir a segurança, guiados por uma compreensão clara das realidades estratégicas, e isso é imperativo, dadas as realidades estratégicas que enfrentamos. E isso começa com o aumento dos gastos com defesa. 2% é um começo, como o presidente Trump disse, mas não é suficiente. Nem é 3, nem é 4%. Mas como 5%, investimento real. Urgência real. Podemos falar o quanto quisermos sobre valores. Valores são importantes, mas você não pode disparar valores. Você não pode disparar bandeiras. E você não pode disparar discursos fortes. Não há substituto para o poder duro. Poder duro. Por mais que possamos não gostar do mundo em que vivemos, em alguns casos, não há nada como o poder duro. Deveria ser óbvio que aumentar os gastos de defesa dos aliados europeus é crítico, como disse o presidente dos Estados Unidos. Também é crítico expandir nossa capacidade da base industrial de defesa em ambos os lados do Atlântico. Nossos dólares, nossos euros, nossas libras devem se tornar capacidades reais. Os EUA estão totalmente comprometidos, sob a liderança do presidente Trump, a perseguir esses objetivos. Diante das ameaças de hoje, ontem tive a oportunidade de participar do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, e hoje participei tanto da reunião ministerial da OTAN, quanto do Conselho da Ucrânia. Em ambos, discutimos a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Tive a chance de informar os aliados sobre a principal prioridade do presidente Trump, um fim diplomático e pacífico para esta guerra, o mais rápido possível, de uma maneira que crie uma paz duradoura e sustentável. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos apoia totalmente os esforços da administração Trump e esperamos que os aliados apoiem este importante trabalho. Liderando a assistência de segurança à Ucrânia, agora, através de contribuições aumentadas e maior responsabilidade pela futura assistência de segurança à Ucrânia. Para esse fim, quero agradecer ao meu homólogo do Reino Unido, o secretário de Defesa John Healey, por sediar este grupo de contato de defesa da Ucrânia e por sua liderança no apoio à Ucrânia. O presidente Trump me deu uma missão clara: alcançar a paz através da força, bem como colocar a América em primeiro lugar, nosso povo, nossos contribuintes, nossas fronteiras e nossa segurança. Estamos fazendo isso revivendo o ethos guerreiro, reconstruindo nossas forças armadas e restabelecendo a dissuasão. A OTAN também deve perseguir esses objetivos.
A OTAN é uma grande aliança. A aliança de defesa mais bem-sucedida da história. Mas para perdurar no futuro, nossos parceiros devem fazer muito mais pela defesa da Europa. Devemos tornar a OTAN grande novamente. Isso começa com gastos com defesa, mas também deve incluir a revitalização da base industrial de defesa transatlântica, o rápido desenvolvimento de tecnologias emergentes, a priorização da prontidão e letalidade, e o estabelecimento de uma dissuasão real. Finalmente, quero encerrar com isso. Após a Segunda Guerra Mundial, primeiro como general e depois como presidente, Eisenhower foi um dos maiores apoiadores da OTAN. Ele acreditava em um forte relacionamento com a Europa. No entanto, ao final da presidência de Eisenhower, até ele estava preocupado que a Europa não estava assumindo o suficiente de sua própria defesa, quase fazendo, nas palavras de Eisenhower, citação, um otário do tio Sam. Bem, como o presidente Eisenhower, esta administração acredita em alianças. Acredita profundamente em alianças. Mas não se engane. O presidente Trump não permitirá que ninguém transforme o tio Sam em tio otário. E estamos felizes em responder a algumas perguntas. Vamos começar com o grupo de viagem de TV do Zilá com Liz Ferdinand. Obrigado, secretário Hegseth. Você se concentrou no que a Ucrânia está abrindo mão. Que concessões serão exigidas de Putin? Eu começaria dizendo que os argumentos que foram feitos de que, de alguma forma, vir à mesa agora é fazer concessões a Vladimir Putin de forma direta que, de outra forma, ou que o presidente dos Estados Unidos não deveria fazer. Eu simplesmente rejeito isso de imediato. Há uma razão pela qual as negociações estão acontecendo agora. Apenas algumas semanas após o presidente Trump ter sido empossado, Vladimir Putin responde à força. Em 2014, ele invadiu a Crimeia, não durante a presidência de Donald Trump. Durante 4 anos não houve agressão russa, de 2016 a 2020. Em 2022, Vladimir Putin voltou a agredir a Ucrânia não enquanto o presidente Trump era presidente dos Estados Unidos. Portanto, qualquer sugestão de que o presidente Trump está fazendo algo além de negociar a partir de uma posição de força é por si só histórica e falsa. Então, quando você olha para o que ele pode ter que dar ou receber, o que está dentro ou fora dessas negociações, temos o negociador perfeito na mesa de uma posição de força. Para lidar tanto com Vladimir Putin quanto com Zelensky, ninguém vai conseguir tudo o que quer, entendendo quem cometeu a agressão em primeiro lugar. Mas desafio qualquer outra pessoa a pensar em um líder mundial neste momento que, com credibilidade e força, possa trazer esses dois líderes à mesa e forjar uma paz duradoura que, em última análise, sirva aos interesses da Ucrânia, pare a matança e a morte. Qual presidente tem sido? Trump tem sido claro que quer fazer isso. E, esperançosamente, em última análise, é garantido pela força dos europeus que estão lá, preparados para apoiá-lo. Por que não considerar a invocação do artigo 5º para as forças de paz da OTAN que poderiam ser enviadas? Isso realmente desestimula o presidente Putin? Bem, eu diria... Quero ser claro sobre algo no que diz respeito à OTAN. A adesão não ser um resultado realista para as negociações. Isso é algo que foi declarado como parte dos meus comentários aqui, como parte de uma coordenação com a forma como estamos executando essas negociações em andamento, que são lideradas pelo presidente Trump, dito tudo isso. Essas negociações são lideradas pelo presidente Trump. Tudo está em jogo. Em suas conversas com Vladimir Putin e Zelensky, o que ele decide permitir ou não permitir está sob a alçada do líder do mundo livre, o presidente Trump. Portanto, não vou ficar neste pódio e declarar o que o presidente Trump fará ou não fará, o que estará dentro ou fora, que concessões serão feitas ou que concessões não serão feitas. Posso olhar como nossa equipe fez para o que é realista, provável em um resultado. Acho que o realismo é uma parte importante da conversa que não tem existido o suficiente dentro das conversas entre amigos.
mas simplesmente apontar o realismo como as fronteiras não será revertido para o que todos gostariam que fossem em 2014. Não é uma concessão a Vladimir Putin, é um reconhecimento das realidades do poder duro no terreno. Após muito investimento e sacrifício, primeiro pelos ucranianos e depois pelos aliados, e então uma realização de que uma paz negociada será algum tipo de demarcação que nenhum dos lados deseja. Mas não é meu trabalho, como secretário de Defesa, definir os parâmetros do presidente dos Estados Unidos enquanto ele lidera algumas das negociações mais complexas e consequentes do mundo. Ficando com a imprensa do ZEUA, vamos com Zaf Bassu da Axios. Grato. Obrigado, secretário. Dada a posição que você agora assumiu, que tipo de influência a Ucrânia realmente tem, especialmente? Se os Israel também têm planos de diminuir sua ajuda militar, e rapidamente, se um aliado da OTAN for atacado pela Rússia ou qualquer outro país, os EUA manterão incondicionalmente suas obrigações sob o artigo 5º, independentemente desse país? Dissemos que estamos comprometidos com a aliança. Sim, você mencionou o artigo 5, você mencionou o artigo 3. É apenas uma questão barata. Não estou dizendo que é barato vindo de você, mas é apenas um ponto político barato dizer, deixamos todas as cartas de negociação fora da mesa, reconhecendo algumas realidades que existem no terreno. O presidente Zelensky entende as realidades no terreno, o presidente Putin entende as realidades no terreno e o presidente Trump, como negociador, como mediador, também entende essas dinâmicas. De forma alguma, qualquer coisa que eu diga aqui, mesmo que lideremos o exército mais poderoso do mundo, está limitando o comandante em chefe e suas negociações para decidir, em última instância, para onde vai ou não vai. Ele tem todas as cartas que gostaria. E a parte interessante é que, muitas vezes, enquanto a mentalidade convencional do status quo ou a mídia tradicional quer jogar damas, o mesmo jogo de damas que temos jogado há décadas, o presidente Trump repetidamente encontra uma maneira de jogar xadrez como um negociador, como um empresário que entende como criar realidades e oportunidades onde elas podem não existir. Tome, por exemplo, as conversas que nosso secretário do Tesouro teve recentemente em Kiev com o presidente Zelensky, que continuarão em Munique com nosso vice-presidente e secretário de Estado sobre investimentos e recursos dentro da Ucrânia. Eu não quero me antecipar a qualquer decisão ou anúncio que possa ser feito lá. Pode haver qualquer número de parâmetros, mas o presidente Trump, como negociador e empresário, reconhece que uma relação de investimento com a Ucrânia, em última análise, a longo prazo para os Estados Unidos, é muito mais tangível do que quaisquer promessas ou valores compartilhados que possamos ter, mesmo que os tenhamos. Há algo nas relações e acordos de maneiras reais, seja militarmente, economicamente ou diplomaticamente, que ele vê. Essas são possibilidades que podem se unir. Muitas oportunidades para mostrar essa solidariedade que Vladimir Putin claramente reconhecerá. Essa é uma de várias outras oportunidades que este presidente aproveitará nessas negociações de alto risco. Portanto, eu simplesmente rejeito, de imediato, a premissa de que, de alguma forma, o presidente Trump não está lidando com um conjunto completo de cartas, quando ele é quem pode determinar, em última análise, quais cartas ele possui. Agora vamos para a agência de notícias francesa chamada Agence France Presse. Muito obrigado, secretário de Defesa. Você disse que tentará forçar Putin e Zelensky a se encontrar. Você pode assegurar que não haverá um acordo forçado à Ucrânia que eles não aceitem? E que você garantirá a inclusão da Europa nas negociações sobre questões de segurança europeia? E pode nos informar se os EPA seguirão fornecendo armas à Ucrânia durante as conversas? Para a primeira parte da sua pergunta, essa não é minha decisão. O presidente liderará essas negociações com o secretário de Estado, conselheiro de Segurança Nacional, e vários funcionários que estarão envolvidos e, em última análise, desempenhamos nosso papel conversando com nossos aliados da OTAN sobre como isso seria. Presidente Trump, quero destacar, tenho aqui as verdades que ele postou, chamou-se ambos. Caso tenhamos perdido isso, Vladimir Putin e o presidente Zelensky chamou ambos. Qualquer negociação que ocorrer será com ambos. Também estou muito encorajado pelo que o secretário-geral disse aqui.
claramente sintonizado com as realidades do momento, a necessidade de paz, e que a aliança da OTAN e os membros europeus terão um papel nisso. Em última análise, presidente Trump, falar com esses dois países é central para que o acordo seja feito, mas isso afeta muitas pessoas, é claro. Portanto, não vou me envolver nessas negociações diplomáticas íntimas. Isso é para os profissionais no topo da administração Trump que fazem diplomacia e negociações. Em última análise, como assistência de segurança, continuamos a fornecer o que foi alocado. Acho que seria justo dizer que coisas como financiamento futuro, seja menos ou mais, poderiam estar na mesa nas negociações também. O que quer que o presidente determine ser o incentivo ou a punição mais robusta de qualquer lado para induzir uma paz duradoura, entendendo, obviamente, as motivações que Vladimir Putin tem tido em relação à Ucrânia há bastante tempo. Teremos um segundo veículo de imprensa internacional. Vamos com o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, com o Dr. Thomas Kuczka. Muito obrigado. Thomas Kuczk, Hanko Dagen, Meiner Zeitung. Bom, boa tarde, senhor secretário. 2 perguntas, por favor. A primeira, sobre o novo compromisso de investimento em defesa. Quando você e o presidente Trump falam sobre aumentá-lo para 5%, vocês se referem apenas aos aliados europeus, ou também aos CIMEUA, que atualmente estão em 3,4%, de acordo com as estatísticas da OTAN. E se for o último caso, quando você acha que os EUA poderiam possivelmente alcançar a meta de gastar 5% em defesa? Essa é a primeira questão. Número 2. Você disse ontem que os europeus precisam assumir a responsabilidade por sua própria segurança convencional. Então, os europeus devem esperar que, em última análise, os EUA retirem a maior parte de suas forças da Europa e deixem apenas o necessário para a dissuasão nuclear. Eu sei que há uma revisão em andamento. Não espero que você mencione números, mas talvez nos dê uma perspectiva do que devemos esperar. Obrigado. Acho que ninguém pode ou deve contestar a extensão da disposição dos Estados Unidos em investir na segurança nacional. Temos um orçamento de 850 bilhões gastos em defesa. Estou no negócio de garantir que cada dólar disso seja usado de forma sábia. É por isso que estamos promovendo uma auditoria no Pentágono e garantindo que estamos cortando excessos para que tenhamos mais na ponta da lança, 3,4%. É um investimento muito robusto, maior do que a maioria dos nossos aliados na OTAN. Qualquer ministro da Defesa ou secretário de Defesa que lhe diga que não gostaria de mais estaria mentindo para você. Eu entendo que, em última análise, temos nossas próprias considerações orçamentárias a serem feitas, mas eu não acho que a falta de disposição dos aliados da OTAN em investir em seus próprios gastos com defesa possa ser descartada ao tentar apontar para os 900 bilhões de dólares que a América investiu ao redor do mundo, incluindo a aliança da OTAN, dizendo que isso não é suficiente. Então, em última análise, estamos muito comprometidos com a aliança da OTAN e com nossos aliados, mas sem o compartilhamento de encargos, sem criar o conjunto certo de incentivos para que os países europeus invistam, seríamos forçados a tentar estar em todos os lugares para todos, o tempo todo. O que, em um mundo de restrições fiscais, é, novamente, para voltar a essa palavra, realidade. Simplesmente não é realidade. Então, sim, continuaremos a gastar de forma robusta nossa expectativa em relação aos nossos amigos. E dizemos isso. Em solidariedade é que vocês precisam gastar mais na defesa de seus países, nesse continente, entendendo que o exército americano e o povo americano estão ao seu lado, como temos estado na OTAN, mas não podem ter a expectativa de sermos o garantidor permanente, como mencionei, do que até mesmo Eisenhower observou após a Segunda Guerra Mundial. Essa mudança precisa acontecer, o dividendo da paz tem que acabar. Existem autocratas com ambições. Ao redor do mundo, da Rússia aos chineses comunistas, o Ocidente desperta, para essa realidade e cria multiplicadores de combate com seus aliados e parceiros, incluindo a OTAN. Ou abdicaremos dessa responsabilidade para alguém com todos os valores errados. Você mencionou a Europa? Não dissemos.
De forma alguma que estamos de forma alguma abandonando nossos aliados na Europa. Não houve decisões baseadas nos níveis de tropas. Novamente, isso é uma discussão a ser feita pelo comandante em chefe nessas negociações de alto risco. Isso provavelmente viria mais tarde, mas há um reconhecimento de que as ambições dos chineses comunistas são uma ameaça para as pessoas livres em todos os lugares, incluindo os interesses da América no Pacífico, e faz muito sentido apenas de uma maneira lógica usar nossas vantagens comparativas com países europeus, gastando aqui na defesa deste continente, na defesa dos aliados. Isso me parece o lugar certo para, e não digo isso de forma condescendente, digo isso de uma maneira prática e de bom senso. Investir em defesa no continente faz sentido, nós apoiamos isso também. Também faz sentido, comparativamente e geograficamente para os Estados Unidos, junto com aliados no Pacífico, como Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e outros, também investir em aliados, parceiros e capacidades no Pacífico. Esse efeito dissuasor no Pacífico é algo que realmente só pode ser liderado pelos Estados Unidos. Gostaríamos de poder liderar em todos os lugares o tempo todo. Estaremos solidários com aliados e parceiros. E incentivaremos todos a investir para ter uma multiplicação forçada do que representamos. Mas isso requer conversas realistas. Aqueles com motivos desonestos na mídia, não quero olhar para vocês. Só estou dizendo, qualquer um que sugira seu abandono está tentando criar uma divisão entre aliados que não existe. Estamos comprometidos com essa aliança da OTAN. Entendemos a importância dessa parceria, mas ela não pode perdurar no status quo para sempre. À luz das ameaças que enfrentamos e das realidades fiscais, a Europa tem que gastar mais. A OTAN tem que gastar mais, tem que investir mais. E estamos muito encorajados pelo que o secretário-geral disse, e francamente, a portas fechadas pelo que muitos de nossos aliados também disseram, reconhecendo essa realidade. E é por isso que quando eu digo fazer a OTAN grande novamente, é o que o presidente Trump se propôs a fazer em 2017. A imprensa disse que o presidente Trump estava abandonando a OTAN. Ele está virando as costas para nossos aliados da OTAN. Foi isso que as manchetes diziam em 2017 e 2018. O que realmente aconteceu? Aquela conversa difícil gerou ainda mais investimento. A ponto de agora, quase todos os países da OTAN estarem atingindo a meta de 2%. Isso foi considerado ultrajante quando ele disse pela primeira vez. Agora, os países europeus estão se mobilizando. E o presidente Trump continua a soar o alarme de que ainda mais investimento é necessário, considerando onde estamos, portanto, sugestões de abandono continuam a ser desonestas, e estamos orgulhosos de fazer parte desta aliança e apoiá-la. Vou responder a mais algumas. Por que não pegamos um de um veículo do ZEUA e outro de um veículo internacional? Veículo do ZEUA. Com licença, senhor. O que vamos escolher do ZEUA é Logan Rettig, da Newsmax, por favor. Você falou sobre expandir a base industrial de defesa e também acelerar as vendas militares para o exterior. Você pode falar um pouco sobre isso e quão importante isso é para a OTAN? Bem, uma das autoevidentes. As conclusões da guerra na Ucrânia foram o subinvestimento que tanto o continente europeu quanto a América tiveram, infelizmente, na base industrial de defesa, a capacidade de produzir munições, tecnologias emergentes, rapidamente e implantá-las. Foi um ponto cego exposto pela agressão contra a Ucrânia. A Ucrânia respondeu a isso, como tivemos a chance de ouvir bastante. A Europa está respondendo a isso. E a América também. Temos que fazer mais para garantir que, quer você chame de arsenal para a democracia ou defesa do mundo livre, se a América não puder construir, exportar e fornecer capacidades rápidas porque estamos muito obsoletos, estáticos ou burocráticos, ou o Pentágono está inchado, então não seremos capazes de implantar os sistemas de que precisamos no futuro. Grandes reformas estão chegando ao Departamento de Defesa com a liderança do presidente Trump para garantir que estamos investindo em nossa base industrial de defesa. Exemplo, a construção naval. Precisamos aumentar vastamente nossa capacidade de construir navios e submarinos, não apenas para nós mesmos, mas também para honrar as obrigações com nossos aliados. E nós faremos isso. As vendas militares estrangeiras são outra coisa que mencionei esta manhã com o secretário-geral. Há muito tempo. Somos o país por meio do qual nossos aliados conseguem fornecer plataformas e sistemas de armas importantes, como o F-35 e os Patriots.
entre outros. Seja qual for o sistema, precisamos reformar esse processo para que seja mais rápido. Assim, um pedido feito hoje não será entregue daqui a 7 anos, mas daqui a 3 anos, com menos burocracia e com a tecnologia mais eficiente e eficaz possível. Ouvimos isso de nossos aliados, e parte de ser um parceiro de boa fé é que vamos investir em nossa base industrial de defesa. Vamos garantir que as vendas militares estrangeiras sejam o mais rápidas possível, o que, novamente, é um multiplicador de força para o poder americano, que é algo que queremos fazer em um mundo contestado. Para a nossa pergunta final, vamos a um veículo internacional, o serviço japonês NHK. Consulte a Sugita, por favor. Sou Satya da NHK, a emissora de TV japonesa. Gostaria de perguntar sobre a China. Como você mencionou que os Estados Unidos darão prioridade à dissuasão da China, que papel você espera que o Japão e os países do IP4 desempenhem nesse contexto? Claro, quero dizer, antes de tudo, gostaria de destacar que o presidente Trump expressou um forte relacionamento com Xi Jinping. Não temos um desejo inevitável de entrar em conflito com a China. Há um reconhecimento de que existem interesses divergentes que levam à necessidade de força do lado americano para garantir que nossos interesses sejam avançados e que, em última análise, qualquer agressão seja dissuadida. Isso é uma coisa real. Mas não sentimos que o conflito seja inevitável e certamente não buscamos conflito com a China, e é por isso que o presidente Trump tem esse bom relacionamento com Xi Jinping, mas foi prudente para nós trabalharmos com aliados e parceiros no Pacífico para garantir isso. Essa dissuasão de poder duro. Não apenas reputacional, mas a realidade existe. E é por isso que muitas das minhas primeiras ligações como secretário de defesa foram para aliados do Pacífico, para a da Austrália, para o Japão, para a Coreia do Sul, para as Filipinas e outros. E continuarão. Porque assim como esta aliança na Europa é crítica, trabalhar por meio de e através de aliados e parceiros nessa região que entendem a realidade da ameaça chinesa ascendente será crítico. Não pode ser apenas a América. Não será apenas a América se quisermos deter isso. Então, é um foco. Eu articulei isso desde o primeiro dia. A América alcança força, seja em paz através do conflito ucraniano ou dissuadindo no Pacífico através da força. Há uma razão pela qual Donald Trump enfatiza a paz através da força a todo momento. Meu trabalho, apenas meu trabalho como secretário de defesa, é garantir que ele tenha o exército mais forte, mais capaz e mais letal possível. Deus nos livre de termos que usá-lo, ele é destinado e construído para a dissuasão. Mas se tivermos que usá-lo, podemos enfrentar nossos inimigos e trazer homens e mulheres para casa com sucesso. Obrigado por estarem aqui. Obrigado a todos.